Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre fillers em anime, como está no título, que nem sempre qualquer vídeo está, mas eu acho que todo mundo sabe o que é filler, e eu acho que a palavra em si se popularizou mais ainda por causa de anime, mesmo que eu acho que isso existe em qualquer tipo de obra, qualquer coisa que não seja canônica, que não esteja no material original e esteja numa adaptação é filler, ou seja, qualquer coisa que não venha do autor ou qualquer coisa do tipo não é considerada canônica. Canônica é basicamente o que conta de verdade para a história. Então, por exemplo, Pokémon, que é um dos maiores animes que existe e que continua lançando inúmeros fillers se você considerar que a história do anime é totalmente diferente do mangá, ou seja, o anime Pokémon inteiro é filler, sim, uma curiosidade aí. Mas, enfim, fillers no geral, acho que a maioria não vê de forma tão positiva e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, e o título também não é algo tão positivo. Eu acho que fillers, eles necessariamente não tem um motivo para existirem, tanto que é meio esquisito você assistir uma obra e lá assistir um anime sabendo que existe uma parte que não conta para a história oficial. Qual a utilidade dos fillers existirem? Nenhuma. Ao menos é o que todo mundo acha. E originalmente eu acho que todo mundo começa com esse tipo de pensamento. Tanto que qualquer tipo de filler acaba sendo visto como algo ruim. E animes com inúmeros fillers acabam sendo taxados como ruins. O maior exemplo disso, eu acho que também já está na thumb, é Naruto Shippuden. Naruto Shippuden, para quem não sabe, tem uma quantidade de 45% dos episódios sendo fillers e não canônicos. Ou seja, 200 e poucos episódios, eu acho, quase, são fillers e não contam para a história original. Ou seja, para quem estava acompanhando na época, tiveram que ver mais de 100 episódios não canônicos para a história. Ou seja, perderam seu tempo acompanhando algo que não contava para o roteiro em si. Então, é algo muito prejudicial para a experiência de qualquer pessoa, ao menos na minha visão. Você está acompanhando o anime semanalmente e do nada chega um filler. Qual a utilidade de você assistir aquele episódio, sendo que ele não tem a mínima importância dentro da história original? Qual a utilidade de eu estar acompanhando a Guerra Ninja e do nada aparece um filler com eles criança, em qualquer contexto ou coisa do tipo, ou até um filler que faz um remake de algum acontecimento da história? Esses tipos de fillers não têm utilidade alguma. A única vantagem que eu vejo no filler é quando ele ao menos é divertido. Existem alguns fillers de Naruto clássico, por exemplo, em que os fillers são divertidos, como o filler que o Naruto, Sasuke e a Sakura tem que tirar a máscara do Kakashi. Esse é um tipo de filler raro que eu acho ao menos divertido e que no caso adiciona pra história. Se vocês forem perceber, Naruto clássico dificilmente foca nas missões. Boa parte das missões que acontecem só acontecem em fillers e não na parte canônica, ou seja, o anime, o universo em si é muito mais composto e faz muito mais sentido se você consumir os fillers do que se você consumir sem os fillers. Então, eu acho que em casos como esse, são os únicos em que os fillers adicionam alguma coisa. Eu acho que boa parte das pessoas que acompanharam semanalmente Naruto clássico nem perceberam que estavam assistindo alguns fillers, porque boa parte deles tinha o contexto na história. Nessa época, eu acho que ninguém se incomodava tanto com isso. Agora, é muito chato você estar no meio de um arco que nem aconteceu no Shippuden e do nada virou que não tem nada a ver com a história, que nem aconteceu muito na Guerra Ninja. Eu acho que boa parte das pessoas vê a adaptação de Naruto Shippuden com olhos tortos justamente por causa dessa grande quantidade de conteúdo inútil que foi tendo mais e mais conforme o tempo foi passando. Bleach também sofre bastante disso. Bleach é um anime que ele tem inúmeros fillers e tem uma porcentagem até parecida com o Naruto Shippuden, se eu não me engano. Mas, diferente de Naruto Shippuden, eles têm arcos fillers, ou seja, termina um arco, eles começam um arco filler. Eles não enfiam um filler repentino no meio do arco. Acontece em alguns casos, mas é um episódio no máximo. Naruto Shippuden enfiava arcos inteiros dentro de arcos canônicos, sendo que esses arcos adicionados eram fillers e não adicionavam absolutamente nada para o arco em que eram colocados. Esse é o grande problema dos fillers. Eles atrapalham a experiência contínua da pessoa. Mas, em alguns casos, como o do Naruto clássico e de Bleach, eu acho que as pessoas exageram com relação à adição desse tipo de conteúdo. Porque, às vezes, os fillers podem adicionar mais ainda na sua experiência. Você pode pular eles, mas eu acho que a galera que acompanhou semanalmente não deve ter se incomodado tanto como foi no caso do Naruto Shippuden. O caso do Naruto Shippuden, eu acho que é uma exceção à regra, porque boa parte dos fillers não são desse jeito. Se você for parar para analisar, eles dividem arcos canônicos em arcos fillers. É muito simples você fazer isso. Eu acho que isso especificamente nessa divisão não atrapalha na experiência da pessoa que está maratonando a obra, porque ela pode escolher muito bem pular se os fillers não forem tão legais e também não vai perder e não vai atrapalhar em absolutamente nada na continuidade do arco canônico.
E é por isso que o Shippuden é tão odiado. As pessoas não odeiam porque ele é ruim roteiro ou qualquer coisa, é porque os fillers em si atrapalham a experiência até para quem está maratonando. Porque você está vendo uma luta muito foda lá, que é canônica, e do nada você tem que pular uma imensa quantidade de episódios para voltar nela, porque do nada eles encheram algo que não faz sentido nenhum. Então, eu acho que fillers no geral existe um equilíbrio. Nem todo tipo é ruim, mas a maioria é, infelizmente. Mas existem aqueles fillers que não atrapalham a experiência, tanto maratonando como acompanhando semanalmente. É claro que pode incomodar a pessoa ter que esperar, sei lá, 30 semanas de 30 episódios fillers para compor um arco e voltar a acompanhar a obra. Isso pode incomodar? Pode. Mas acho que em alguns casos é até positivo, porque às vezes acompanhar um anime semanalmente enjoa. E dependendo dos casos, esses fillers acabam servindo para adiantar o conteúdo do mangá. Ou seja, eles existem para atrasar o anime com relação ao mangá, para ter mais conteúdo a ser adaptado depois e não ficar que nem One Piece, por exemplo, que tem um capítulo ou meio capítulo sendo adaptado por episódio, porque eles não colocam mais fillers. Ou seja, os fillers em alguns casos, em boa parte deles na verdade, só existem para atrasar o mangá e o anime. No caso o anime com relação ao mangá, e isso não é ruim. Mas eu acredito que essa é uma escolha ainda questionável, porque eu acho muito mais útil você deixar a adaptação mais lenta, mas compor ela. Em One Piece, eles não usam os fillers, mas no flashback do Oden, por exemplo, ao invés de eles só atrasarem e adaptarem um capítulo por episódio, eles adaptaram um capítulo por episódio, sim, é pouco, mas adicionando cenas extras que compõem para a história. Eu acho que esse tipo de filler, que é só uma adição no próprio episódio, ou seja, os fillers, os semi-fillers, esse tipo de filler para mim é muito bom, porque você está consumindo uma adaptação, ou seja, é uma adaptação, não é um Ctrl-C, Ctrl-V do mangá, que nem todo mundo pensa que é. Então a criatividade da direção é muito positiva nesse sentido. Então, semi-fillers não me incomodam, porque em boa parte dos casos, eles adicionam mais para a história. É óbvio que em alguns casos que são só cenas bobas, infelizmente, não adicionam tanto e são negativos. Mas eu acho que é a minoria nesse caso em específico. O real problema dos fillers, pra mim, não é nem necessariamente o caso como Naruto Shippuden, mesmo que eles sejam ruins. O grande problema é que a existência de fillers acaba prejudicando a própria popularidade da obra. E o maior exemplo disso é Gash Bell, ou Zatch Bell. Zatch Bell foi um anime muito famoso antigamente, porque ele foi dublado, ele era um dos animes clássicos, mas pouca gente lembra dele hoje em dia, porque o final dele é filler. Eles não adaptaram todo o mangá e acabaram fazendo uma reta final totalmente filler. Gash Bell é uma das minhas obras favoritas, é o meu segundo mangá favorito. Tem um dos melhores finais que eu já vi até hoje, competido com Ashita no Joe e qualquer outra obra. Um final incrível, porque o final ele é muito emocionante e quem leu sabe como é. Acompanhar a jornada de Gash Bell é sensacional para mim, o mundo é super criativo, os personagens são muito engraçados, é uma obra extremamente única. Mas, infelizmente, o ápice dela não foi adaptado, ou seja, as pessoas vão esquecendo com o tempo, porque qual o sentido da gente rever um anime que vai terminar com de forma filler, que não é a forma oficial como o autor terminou? Não tem sentido você relembrar desse anime porque ele não é completo. Ou seja, os fillers não são necessariamente ruins por atrapalharem só a experiência das pessoas com a obra, mas sim eles são prejudiciais até para a popularidade de várias obras. Gash Bell é um exemplo disso, era muito popular na época que lançou, e hoje em dia poucas pessoas lembram, infelizmente. E é muito pior se você considerar que o final original é muito bom, ou seja, eles tinham tudo para adaptarem algo incrível em anime, mas não, eles preferiram fazer algo filler e estragaram. São poucos os casos parecidos com o de Fullmetal, por exemplo. Fullmetal também teve um final filler no clássico, mas por ser uma obra muito popular e também ter sido feita pela Bones, eles decidiram fazer o Brotherhood. Esse tipo de remakes para mim deveriam existir muito mais. Obras como Gash Bell, Shaman King mereciam esses remakes para adaptarem do início ao fim as suas obras oficiais. É muito melhor do que fazer o final filler. Se você não tem o conteúdo suficiente para continuar adaptando, termina o anime um ponto e depois volta com uma segunda temporada ou coisa do tipo. Mas não fizeram isso com Gash Bell, o que é uma pena. Mas também fizeram isso com Shaman King. Shaman King foi uma obra que terminou em filler no primeiro anime, na primeira adaptação, e recentemente voltou a ter remake. Eu gostei muito dessa iniciativa, mas o remake existiu por causa do aniversário de 20 anos da obra, do mangá, ou algo do tipo. O problema é que é muito mais fácil, é muito mais positivo você criar um final filler do que você adaptar mal a obra original. Eu acho que algumas obras escolhem adaptar e fazer finais fillers, não necessariamente porque
elas não têm conteúdo para adaptar ou porque não querem adaptar, mas sim porque acham melhor do que adaptar o final do original do mangá. O final de Shaman King é um dos piores, se não o pior que eu já vi em um Battle Shonen. Ele é literalmente um inutilizador de toda a jornada do Yo e todos os personagens de Shaman King. Então eu entendo eles não terem adaptado o final na obra original, mas não faz o menor sentido eles voltarem com o remake e ao invés de fazer um remake de forma decente, adaptando tudo do início ao fim, eles acelerarem a adaptação. Ou seja, pra mim faz muito mais sentido, ao invés de você estragar a obra original, criar um final filler. Então com esse vídeo, o que eu quero dizer é que as pessoas julgam muito erroneamente os fillers como um todo. A maioria só vê como ruim e ponto, mas não, depende do contexto em específico. No caso de Gash Bell, por exemplo, ele foi ruim porque não adaptaram o restante que era positivo. Mas no caso de Shaman King do primeiro anime, foi positivo porque o final do mangá era pior do que o filler que foi adicionado no anime. No caso do Shippuden foi terrível porque atrapalhou a continuidade de uma obra. Cada caso é cada caso, cada filler é ruim ou cada filler é bom, depende do contexto. Então eu odeio quando as pessoas falam que o anime é ruim unicamente por ter fillers. Não, o problema não é ter fillers, o problema é se o filler é mal colocado ou se o filler é ruim ou se ele não tem necessidade. Então, em alguns casos, não reclamem tanto de fillers, eu acho que é injusto, ok? É isso, fui.